Dia 31 de outubro. São Wolfgang, bispo, 533. São Wolfgang viveu no 10º século da era cristã e é contado entre os bispos da Santa Igreja que mais se distinguiram pela santidade e zelo apostólico. Era natural da Suábia. Menino de 7 anos foi confiado a um sacerdote que o educou e instruiu cristamente. Passados alguns anos na companhia do preceptor, internou-se no convento de Reichenau, onde fez amizade com Henrique, jovem fidalgo de Würzburgo. Quando voltou para sua terra, Wolfgang a acompanhou. Em Würzburgo, completou os estudos com tanta proficiência que era por todos admirado e estimado. Alguns anos depois foi Henrique nomeado bispo de Treves e, conhecendo os grandes talentos do amigo, aceitou o convite com a condição, porém, de poder dedicar-se à educação e instrução da mocidade. Aos alunos recomendava como máxima para toda a vida a palavra do velho Tobias ao filho: andai na presença de Deus e fugir do pecado. Além dos trabalhos exaustivos que a educação da mocidade em colégio acarreta, Wolfgang tomou sobre si a responsabilidade de negócios importantes da diocese. Henrique morreu e Wolfgang passou algum tempo em Colônia na corte do arcebispo Bruno. A insistência também deste prelado não conseguiu que Wolfgang se decidisse a aceitar dignidades elevadas. Para fugir do mundo e viver só para Deus e a salvação da sua alma, retirou-se para o mosteiro beneditino de São Meinrado, na Suíça. Terminado o noviciado, a obediência confiou-lhe a tarefa de instruir os jovens sacerdotes nas artes livres. Por ocasião de uma visita do bispo Ulrico de Augsburgo, este, ao pesar dos escrúpulos e dúvidas de Wolfgang, administrou-lhe o sacramento da ordem. Com a graça do sacerdócio, Deus deu a Wolfgang um forte desejo de pôr-se a serviço da propagação da fé entre os povos pagãos. Era a época da invasão dos húngaros, que tanto mal fizeram aos países da Alemanha. Wolfgang tomou a resolução de missionar e catequizar aqueles bárbaros. Obtida a licença dos superiores, pôs-se a caminho para a Hungria. Em Passau procurou o bispo local Peregrino, e qual não foi o seu contentamento quando soube que este prelado estava se preparando para a mesma viagem, com o mesmo fim de trabalhar pela cristianização dos húngaros. De fato, seguiram rumo para a Hungria. Chegados ao termo da viagem, puseram mãos à obra e começaram a tarefa apostólica. Vendo, porém, que os resultados não correspondiam aos seus esforços, voltaram. A chegada dos missionários à Alemanha coincidiu com a morte do bispo de Ratisbona. Peregrino, que teve ocasião de conhecer e admirar as virtudes e talentos de Wolfgang, recomendou ao imperador e ao clero como candidato idôneo à sé de Ratisbona. Wolfgang, após longa resistência, teve de curvar-se, afinal, diante da ordem dos superiores e aceitou a mitra. Convencido de que o bispo deve ser modelo de virtude e santidade para o povo do clero, ainda mais se dedicou à própria santificação. A oração e a mortificação eram os exercícios que lhe pareciam mais eficazes para alcançar esse fim. Era impossível que o exemplo do bispo não produzisse os melhores frutos na diocese. Visitando paróquia por paróquia, pregando, exortando a todos, conseguiu uma transformação admirável na vida prática cristã dos diocesanos e sacerdotes. Henrique, duque da Baviera, irmão do imperador, tinha então alto conceito a pessoa do santo bispo, que lhe confiou a educação dos filhos e filhas. Essa confiança não o enganou. Henrique, o primogênito, veio a ser o imperador. Bruno, segundo filho, prestou, como bispo exemplaríssimo, relevantes serviços à igreja e à sociedade.
Gisela, mais tarde rainha da Hungria, foi uma cristã modelar e Brígida dirigiu na qualidade de abadesa um mosteiro fundado por Wolfgang em Ratisbona. Já ia para 25 anos sua administração da diocese quando Wolfgang, numa viagem, adoeceu gravemente. Prevendo o fim da vida para ele, devidamente se preparou. Após digna e edificante recepção dos Santos Sacramentos, morreu em 994, sendo-lhe o corpo depositado na Catedral de Ratisbona. Mais tarde, porém, trasladado para a igreja de Santo Emerano, onde se acha até hoje. Em 1052, achando-se em viagem na Alemanha, o Papa Leão IX, este elevou Wolfgang à categoria de santo. Reflexões. 3 eram os conselhos que São Wolfgang dava aos discípulos, conselhos preciosos que cada cristão deve aceitar como dados a si. Primeiro, anda sempre na presença de Deus. Segundo, conserva-te no santo temor de Deus. Terceiro, foge do pecado. Nestes 3 conselhos está contida toda a sabedoria cristã. Lembra-te de Deus que está em todo lugar e que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Este Deus é santo, poderoso e terrível em seus juízos. Tua vida está em suas mãos. Não há lugar onde ele não te encontra. Ele castigará teu pecado ou neste ou no outro mundo, e sua justiça não admite apelação. Foge do pecado que é a ofensa deste grande Deus. O pecado te prejudicará mais que todas as adversidades que o inimigo de tua alma te possa infligir. Tem consequências terríveis que se estendem até a eternidade. Que motivos mais queres para te afastar do pecado? Pensa, pois, em Deus. Teme a Deus e foge do pecado. É este o caminho que conduz ao céu. Andai nele e não vos afasteis, nem para a direita, nem para a esquerda.